Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maeli Mônaco, eu sou advogada no Brasil e em Portugal e atuo exclusivamente na área de direito de imigração. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar absolutamente tudo sobre o visto de estudos, desde os requisitos principais, os documentos, a solicitação do visto e também outros pontos muito importantes que fazem total diferença se o seu objetivo é estudar aqui em Portugal. Então, vamos lá! Quando a gente fala do visto de estudos, a gente tem que ter um documento que ele é o obrigatório. Sem ele a gente não consegue iniciar nada, que é a matrícula na escola ou na universidade. O visto de estudos, ele pode ser direcionado tanto para um estudo numa escola, que é o ensino secundário, conhecido no Brasil como o nosso ensino médio, pode também ser direcionado por uma escola para fazer um curso profissionalizante, e atenção que essa escola ela precisa ser certificada, ou pode ser direcionado para um estudo de nível superior, que aqui a gente abrange a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, programas de investigação. Mas em cada uma desses níveis de estudo, secundário, profissionalizante ou de nível superior, a gente precisa ter já a matrícula na escola ou na universidade. Esse documento, ele é o obrigatório. Mas aí você pode estar me perguntando, ok, eu tenho que ter já a matrícula, mas como eu vou fazer isso estando no Brasil, estando aqui no meu país, não estando em Portugal? Como que eu vou iniciar esse trâmite, essa primeira etapa antes de solicitar o visto? E é aqui que a gente entra com um ponto muito importante, que é já a pesquisa a respeito das escolas ou dos cursos ou das universidades que você tem o desejo de estudar ou fazer. Quando a gente fala de nível secundário, a gente já precisa buscar as escolas que estão ou vão estar próximas ao lugar onde pretende morar. Buscar o agrupamento escolar, ficar atento às datas para fazer a matrícula no portal das matrículas, que é um sistema nacional para poder estudar nas escolas públicas aqui em Portugal. Então, é de muita importância ficar atento a essas datas, até porque o ano letivo aqui em Portugal começa em setembro. Já em relação aos cursos profissionalizantes, que são feitos por escolas certificadas, muitas vezes esses cursos podem começar a qualquer altura do ano, não necessariamente em setembro, que é quando se inicia a maior parte aí das aulas no ensino secundário e nas universidades. Então, você precisa buscar escolas certificadas que oferecem cursos profissionalizantes. E aqui um ponto de muita atenção. Esse curso precisa ter duração de 1 ano para mais, tá? Ele não pode ser 1 ano, igual a 1 ano ou menor que 1 ano, porque senão não vai dar direito à autorização de residência. Esse curso profissionalizante, ele precisa ser maior que 1 ano. E no caso das universidades, se o seu objetivo é fazer uma graduação ou um curso de especialização, um mestrado, você precisa buscar então a área de interesse, quais as universidades que fornecem ou têm uma oferta formativa interessante para a sua área de profissão, a sua área de formação, e ficar atento aos documentos necessários para você fazer a sua candidatura no curso que te interessa. Quando a gente fala de graduação, na grande maioria das vezes, as universidades aceitam o Enem como nota para você poder, então, participar do processo seletivo. E outras universidades também fornecem outras formas de candidatura, como provas para maiores de 23 anos, portadores de diploma de nível superior e assim por diante. O ponto aqui que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: precisa pesquisar previamente e ficar atento às datas e ao início do ano letivo. Verificar a documentação necessária para o seu caso. Ok? Então precisa ver, o seu objetivo é estudar o ensino secundário, profissionalizante ou nível superior. E com base no seu objetivo, você vai fazer a busca das escolas ou universidades de acordo com o seu objetivo de estudo, aquilo que você quer dar continuidade ou estudar em Portugal e aplicar então a documentação necessária para você poder ser aprovado no processo seletivo e fazer a sua matrícula.
Com a matrícula em mãos, aí sim a gente vai começar o próximo passo. Já com a matrícula da escola nas mãos, seja de nível secundário, profissionalizante ou de nível superior, aí sim chegou o momento da gente organizar a documentação para fazer a solicitação do visto de estudos perante o consulado de Portugal na sua região, responsável pela região onde você reside, onde você mora. E dentre os documentos principais, óbvio, o principal deles é a matrícula da escola, a matrícula da universidade, da instituição de ensino, e também os outros documentos necessários e gerais para todos os tipos de vistos, que é o passaporte válido, antecedentes criminais com apostila de Haia, comprovativo de alojamento, onde você vai ficar aqui em Portugal, se já tem algum familiar, algum amigo, pode ser a famosa carta convite ou então uma reserva em hotel, Airbnb. E precisa comprovar também os meios de subsistência e também o seguro médico, que pode ser substituído, no caso dos brasileiros, pelo PB4, que é gratuito e funciona muito bem, é aceito para fins de solicitação do visto. O ponto aqui desses requisitos principais que eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, é em relação aos meios de subsistência. Quando a gente fala da comprovação dos meios de subsistência, a gente tem uma diferença em relação ao ensino secundário e profissionalizante do ensino superior. Para quem vai fazer os estudos de nível secundário ou um curso profissionalizante em Portugal, tem que ter uma reserva financeira, tem que ter a comprovação de que possui meios de subsistência para um ano, ou seja, 12 meses ou 12 vezes o salário mínimo português vigente na época. Atualmente, nesse momento em que eu gravo o vídeo, o valor de salário mínimo está em 920 euros. Então, você tem que fazer esse valor vezes 12 e é o tanto que você tem que ter já disponível na sua conta. Esse valor ele não precisa estar em euros, não precisa ser uma conta em banco daqui de Portugal. Você pode ter no seu banco no Brasil em reais, desde que esteja aí obedecendo a cotação do euro, ok? Mas isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas organizam, se planejam para vir estudar, mas não conseguem dar sequência ao visto ou tem o visto indeferido por conta da falta de comprovação dos meios de subsistência. Já para os cursos de nível superior, os nacionais de países de língua portuguesa têm uma dispensa da comprovação dos meios de subsistência. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma graduação, você foi aprovado no processo seletivo, na candidatura, fez a sua matrícula numa universidade portuguesa, você tem uma dispensa de comprovar os meios de subsistência. Não precisa comprovar que tem os 12 meses de salário mínimo português. Em relação à comprovação dos meios de subsistência, nos casos do ensino secundário ou profissionalizante, que a gente tem aquela obrigatoriedade de comprovar os 12 meses, né? Também é possível que se apresente um termo de responsabilidade. Então, se, por exemplo, o seu pai ou sua mãe já está em Portugal, mora legalmente, tem trabalho, tem condições financeiras de te manter, pode apresentar o termo de responsabilidade para comprovar que será então o seu responsável financeiro, será o responsável pela sua manutenção e estadia aqui em Portugal. Mas atenção, além do termo de responsabilidade assinado, a gente também precisa juntar documentos como imposto de renda, contrato de trabalho, para comprovar que realmente esse familiar tem condições de manter a sua estadia e ser o seu responsável financeiro aqui em Portugal. O visto de estudos, ele também é um visto muito interessante para trazer a família também consigo de forma regularizada. É um visto que permite o acompanhamento familiar e é um visto que permite também, durante os estudos, trabalhar, tá? O visto de estudos para Portugal, ele não tem um limite de horas de trabalho ou não impede que se tenha um trabalho aqui em Portugal, ok? Então, isso acaba sendo muito interessante para quem deseja estudar em Portugal e também já morar, permanecer aqui, trazer a família para construir uma nova vida aqui em Portugal.
E por fim, depois que você passou por todas essas etapas e o seu visto já foi aprovado, então você vai seguir para a etapa final, que já é estando em Portugal. Uma vez que o visto ele é aprovado, na grande maioria das vezes esse visto ele já vem com o agendamento feito na AIMA. E a AIMA é o órgão, a agência responsável aqui em Portugal para você ir presencialmente, tirar fotos, impressões digitais, levar a documentação atualizada para poder receber o seu título de residência aqui em Portugal. Mas, caso o seu visto seja emitido pelo consulado e não conste o agendamento na AIMA, não se preocupe, a gente consegue fazer a solicitação pelo próprio site, pelo portal da AIMA, que tem uma área específica para a gente solicitar agendamento nos casos do visto que foram emitidos sem esse agendamento pelo consulado. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, ou se você deseja entrar em contato comigo ou conosco aqui do escritório, na descrição desse vídeo tem o site, o e-mail e o WhatsApp. Obrigada e até a próxima!